O império da Rolex. O órfão que desafiou o tempo. Rolex. Para muitos, não é apenas um relógio. É um símbolo de precisão, status e eternidade. Mas antes de brilhar no pulso de presidentes, atletas e exploradores, essa coroa dourada nasceu das mãos de um órfão. Seu nome era Hans Wilsdorf. Ele perdeu os pais aos 12 anos, perdeu a herança antes de crescer, mas nunca perdeu o tempo. Enquanto o mundo o via como mais um sonhador sem recursos, ele enxergava no tic-tac de cada relógio a chance de provar que precisão é mais valiosa que poder. No início do século XX, o relógio de pulso era motivo de riso. Frágil, feminino, inútil. Mas Wilsdorf acreditava que o futuro não caberia mais no bolso, e sim no pulso. De um pequeno escritório em Londres, ele começou uma revolução silenciosa: transformar um acessório desacreditado no símbolo máximo de confiança, excelência e poder. Esta é a história de um homem que não herdou o tempo. Ele o conquistou. O órfão que construiu um império perpetual e provou que o verdadeiro luxo é criar algo que nem o tempo consegue apagar. Mas por trás da coroa dourada e das vitrines reluzentes, existe uma história quase esquecida e até improvável. A história de um órfão que ousou transformar perda em ambição e que, com isso, redefiniu para sempre a forma como o mundo olha para as horas. Quem foi Hans Wilsdorf? E como ele transformou o tempo em poder? A resposta começa muito antes do primeiro Rolex brilhar no pulso de alguém. Capítulo 1. As origens. De órfão a visionário. Um mundo em transformação. Final do século XIX. A Europa pulsa com a força da Revolução Industrial. Engrenagens giram, locomotivas rugem, fábricas fumegam. É uma era de avanço técnico, mas também de rigidez social. O sucesso dependia da linhagem, do nome, da fortuna herdada. Nesse cenário, um menino alemão chamado Hans Wilsdorf começava uma história marcada pela ausência de tudo isso. Hans nasceu em 1881, na pequena cidade de Kumbach, Alemanha. Filho de comerciantes de ferramentas, vivia em relativa estabilidade até que, em sequência brutal, perdeu a mãe e o pai antes dos 13 anos. Sem família direta, ele e os irmãos foram entregues à tutela de tios que venderam o negócio da família e nunca destinaram os recursos prometidos para sua educação. Ali começava a forja do espírito Wilsdorf, sem raízes, sem fortuna, sem herança, mas com disciplina, precisão e sede de vencer o tempo. O primeiro encontro com o tempo. Na juventude, Hans se encantava com engrenagens e mecanismos. Esse fascínio o levou à Suíça, epicentro da relojoaria mundial, onde começou sua trajetória profissional na empresa Kuno Korten, especializada na exportação de relógios. Ali, ele aprendeu o valor da técnica, mas aprendeu também que mais difícil do que fabricar precisão era convencer o mundo de que ela era real. Como escreveu mais tarde, a maior dificuldade não era fabricar relógios precisos, era convencer o mundo de que eles podiam ser confiáveis. Essa batalha por credibilidade marcaria toda a sua vida. Londres, 1905. A origem da Rolex. Aos 24 anos, Wilsdorf se muda para Londres, o centro comercial do planeta. Em 1905, junto com o cunhado Alfred Davis, funda a Wilsdorf Davis, uma pequena empresa que montava relógios com mecanismos suíços em caixas britânicas refinadas. Mas havia um diferencial. Hans era obcecado por precisão, exigia padrões altíssimos, buscava certificações raras e colocava a confiança do consumidor acima de tudo. Esse perfeccionismo rendeu frutos. Em 1910, um de seus relógios recebeu o primeiro certificado de precisão para um modelo de pulso, concedido pelo Observatório de Bienne. 4 anos depois, viria o Class A, do Observatório de Kew, honra reservada até então aos cronômetros navais. A Rolex estava nascendo, e com ela, um novo padrão para a indústria. No início do século XX, os relógios de bolso reinavam absolutos. Grandes, robustos, masculinos, eram símbolo de tradição e status. Já o relógio de pulso era visto como frágil, feminino e fútil. Fontes da época registram o desprezo. Homens viam o acessório como vaidade
soldados o consideravam impraticável. Engenheiros o achavam frágil demais. Mas Wilsdorf via outra coisa. Via o pulso como símbolo de uma nova era, dinâmica, moderna, veloz. Como escreveu em suas anotações, o tempo precisa estar onde está a ação. A ideia parecia absurda. Um relógio pequeno, exposto ao suor, à poeira, à umidade. Confiável? Para Wilsdorf, essa dúvida era o maior incentivo. O nascimento da filosofia Rolex-Hans não queria apenas medir o tempo, queria vencê-lo. Em 1908, registra o nome que marcaria o futuro: Rolex. Curto, universal, fácil de pronunciar em qualquer idioma. Um som que ecoa como o tic-tac perfeito. Mas sua obsessão ia além do marketing. Ele queria criar um relógio de pulso pequeno, preciso e resistente. Algo que na época parecia tecnicamente impossível. Mesmo assim, perseguia esse ideal com obstinação. A precisão é o caminho para ter a confiança, e a confiança é o que torna o tempo valioso. A primeira vitória. Em 1910, a Rolex conquista o certificado do Observatório de Bienne. Em 1914, vem a consagração no Observatório de Kiel, com o selo Class A. 2 marcos históricos. 2 provas de que o impossível podia ser superado. E com isso, o órfão de Kumbach deixava de ser apenas um visionário. Tornava-se o arquiteto de um império, onde a confiança era construída segundo a segundo. Se Wilsdorf já havia conquistado a precisão, o que faltava para transformar o relógio de pulso em símbolo de invencibilidade? A resposta viria com o desafio mais radical de sua carreira: tornar o tempo à prova d'água. Capítulo 2. Inovação e revolução. Quando a ousadia mergulhou e emergiu como lenda. Década de 1920. O mundo acelerava. Aviões riscavam os céus, carros tomavam as ruas, mulheres conquistavam novos espaços. A tecnologia se modernizava, mas os relógios de pulso enfrentavam um inimigo invisível. Hans Wilsdorf sabia disso. Poeira corroía engrenagens, umidade oxidava mecanismos. Um deslize e a precisão desaparecia. Para o homem obcecado pela exatidão, esse era o obstáculo que separava o relógio de pulso da verdadeira legitimidade. Nosso maior inimigo é o ar e a umidade. Para conquistar o futuro, devemos construir um relógio impenetrável. Wilsdorf, 1914. Era o início de uma guerra contra os elementos, e ele estava pronto para vencê-la. A primeira tentativa veio em 1922. Nascia o Submarine, um modelo com caixa dupla, uma blindagem externa metálica que protegia o mecanismo interno. A ideia era boa, mas falhava no detalhe. Para dar corda, era preciso abrir a caixa todos os dias. E com isso, perdia-se a vedação. A promessa de impermeabilidade se desfazia no gesto mais rotineiro. O mercado rejeitou. Mas Wilsdorf aprendeu a lição. A resposta não era adicionar camadas, era criar um corpo único, uma estrutura selada como uma ostra. O nascimento do Oyster, 1926. Em 1926, a Rolex apresentou ao mundo uma revolução. O Oyster, o primeiro relógio de pulso realmente à prova d'água e poeira. O segredo estava no design inovador. Caixa monobloco hermética, inspirada na estrutura de uma ostra. Fundo e aro rosqueáveis, selando com precisão milimétrica. Coroa de corda rosqueável, patente da Rolex, que travava o sistema contra qualquer infiltração. Era uma armadura invisível, uma concha que protegia a preciosidade do tempo, até debaixo d'água. O relógio de pulso, antes motivo de riso, agora desafia os elementos. Wilsdorf, após o lançamento, mas criar era só o começo. Faltava provar ao mundo que ele funcionava. Em 1927, uma jovem britânica, Mercedes Gleitze, anunciou uma tentativa de nadar pelo Canal da Mancha. Coragem, resistência, desafio. Hans viu ali a metáfora perfeita. Ele a equipou com um Rolex Oyster. No pulso dela, a prova definitiva. Durante mais de 10 horas, Mercedes nadou em águas gélidas e violentas. Quando foi retirada da água,
Sem completar o trajeto, mas aclamada como heroína, o relógio ainda funcionava com precisão absoluta. O relógio sobreviveu onde poucos humanos resistem. Daily Mail, 22 de outubro de 1927. Marketing subaquático. O aquário nas vitrines. No dia seguinte, Wilsdorf comprou a capa inteira do Daily Mail. Título: O triunfo do Rolex Oyster, o primeiro relógio à prova d'água do mundo. Não era só propaganda, era história. Logo, as vitrines Rolex em toda a Europa passaram a exibir relógios mergulhados em aquários, funcionando, embaixo d'água, diante dos olhos do público. O tempo, ali, estava submerso. E imbatível. Na era pré-televisão, Wilsdorf havia criado um espetáculo urbano e transformado o relógio de pulso em símbolo de resistência, de acessório à ferramenta dos heróis. Após o Oyster, a Rolex deixou de ser apenas uma marca. Era agora um selo de coragem, um instrumento de conquista. Mercedes Gleitze foi a primeira. Mas viriam muitos outros. Alpinistas no Himalaia, pilotos cruzando oceanos, mergulhadores explorando o desconhecido. A cada nova aventura, um Rolex no pulso e uma ideia sendo reforçada. Nossos relógios apenas seguem o ritmo de quem não tem medo de seguir em frente. O impacto duradouro. O Oyster redefiniu o que era um relógio de pulso. Fez da impermeabilidade o novo padrão. Outras marcas correram atrás, mas nenhuma tinha a história, a coragem, o símbolo. Hans não vendia relógios, vendia a fé no progresso humano. E o Oyster era a prova material de que a engenharia, quando movida por propósito, pode vencer qualquer elemento. Se a água já não podia deter o tempo, qual seria o próximo elemento a ser conquistado? Wilsdorf tinha a resposta, e ela viria com o espírito que nunca para, o perpetual. Capítulo 3. O legado e o império. Quando o tempo vira herança. A marca que transcende o relógio Rolex. Um nome que já não representa apenas um produto, mas um arquétipo. É o relógio dos que escalam montanhas, atravessam oceanos, rompem recordes. Não marca apenas as horas, mas as conquistas. Em um século, a Rolex se tornou símbolo universal de excelência. E um Rolex no pulso, hoje, é uma declaração silenciosa, de esforço, de disciplina, de superação. Os mesmos valores que moldaram seu criador, Hans Wilsdorf. O relógio dos que desafiam o impossível. Desde 1927, com Mercedes Gleitze, a Rolex se alinhou aos limites humanos. Década de 1930. O Oyster Perpetual acompanha Sir Malcolm Campbell, o homem mais rápido do mundo, nas areias de Daytona. Décadas depois, surge o modelo Rolex Daytona, homenagem à precisão sob pressão, nos ares. O Air King, companheiro dos pilotos em tempos de aviação pioneira. Nas montanhas, o Rolex Explorer, ao lado de Hillary e Norgay, no topo do Everest, em 1953. No oceano, o Deep Sea Special, que sobrevive à Fossa das Marianas, em 1960, a 11 mil metros de profundidade. Essas não foram ações de marketing, foram colaborações baseadas em propósito. A precisão não é apenas técnica, é um estado de espírito. No coração da Rolex vive a ideia que Wilsdorf definiu desde o início: o espírito perpetual. Mais que slogan, é um modo de existir. Movimento contínuo, aperfeiçoamento constante, compromisso com o futuro. Enquanto o mercado busca lucros trimestrais, a Rolex persegue a eternidade. Fundação Hans Wilsdorf. O Império Invisível. Wilsdorf não teve filhos. Sua herança foi a própria marca. Em 1960, ele transferiu todas as ações da Rolex para a Fundação Hans Wilsdorf, com sede em Genebra. Uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que controla a empresa até hoje. Isso significou algo revolucionário. A Rolex não pertence a acionistas, não é negociada em bolsa e não publica lucros. Seus ganhos são reinvestidos em inovação, educação e causas sociais.
Nossa contribuição é feita não apenas para os que usam nossos relógios, mas para todos os que herdam o futuro que ajudamos a construir. Declaração Institucional da Fundação. Essa estrutura blindou a marca contra o curto-prazismo e deu à Rolex liberdade total para seguir seu próprio ritmo. Imune às crises, fiel à essência, o século XX foi turbulento. Guerras mundiais, crises econômicas, revoluções tecnológicas. Enquanto marcas sumiram ou foram absorvidas, a coroa suíça permaneceu firme. Nos anos 1930, sobreviveu à Grande Depressão valorizando a durabilidade. Na Segunda Guerra, ofereceu reparos gratuitos aos soldados aliados. Nos anos 1970, recusou-se a seguir a febre dos relógios de quartzo. Dobrou sua aposta na mecânica artesanal. Hoje, segundo Forbes e Statista, 2024, a Rolex vale mais de 8 bilhões de dólares. Seus modelos não perdem valor, valorizam. Um Rolex Submariner, por exemplo, pode dobrar de preço na revenda em poucos anos. A coroa que virou ícone cultural, de Paul Newman a James Bond, de Roger Federer a Sylvia Earle. A Rolex transcendeu o relógio e virou mito, mas sem se render ao estrelato. A marca evita celebridades efêmeras, escolhe testimonies, embaixadores com legado. Pessoas que, como ela, vivem a excelência. Artistas, cientistas, exploradores. A Rolex acompanha o que é feito para durar, porque excelência não é um instante, é uma herança. Lema atual da marca: um Rolex não é um bem, é um rito de passagem. É dado na formatura, no primeiro grande contrato, na aposentadoria. É um legado no pulso. Enquanto a Rolex seguia seu próprio ritmo, Kodak não resistiu à fotografia digital. Pan Am e Concorde desapareceram dos céus. BlackBerry perdeu a corrida da inovação. A Rolex permaneceu, fazendo o mesmo, e justamente por isso, mantendo-se relevante, melhorando, sem se reinventar à força. Cada nova década traz ajustes quase invisíveis, mas por trás de cada detalhe, a tecnologia de ponta. Ligas mais leves, resistência magnética, novos movimentos automáticos. O tempo passa. O espírito perpetual permanece. Um império movido por propósito. Ao longo de um século, a Rolex construiu um império com uma única obsessão: a perfeição. Enquanto o mundo corre, ela caminha no ritmo da eternidade. Cada peça leva centenas de horas de trabalho artesanal. Cada modelo é resultado de filosofia, não de tendência. Wilsdorf transformou dor em propósito, e sua criação segue provando que a precisão é, antes de tudo, um ato de fé. A Fundação Hans Wilsdorf continua financiando ideias, pessoas, projetos. E cada segundo medido por um Rolex é também uma semente para o futuro. Construímos relógios para durar, mas o que desejamos, acima de tudo, é que dure o que eles inspiram: a busca pela excelência. Manifesto da Rolex. O órfão de Kumbach não deixou apenas uma marca, deixou uma lição. O tempo é o único bem que todos têm, e o que fazemos com ele define quem somos. Hans Wilsdorf o usou para provar uma ideia simples e poderosa: que grandes impérios não nascem do poder, mas da perseverança. Porque o verdadeiro luxo não é possuir o tempo, é ser digno de deixá-lo continuar. Capítulo 4. Aplicando o legado. Lições de um império para quem deseja construir o seu. Mais do que tempo, um manual de construção de impérios. A história da Rolex vai além da precisão, do luxo ou das vitrines reluzentes. É, sobretudo, uma aula viva sobre como transformar fragilidade em força, como fazer de um produto um símbolo e como criar um legado que resista não apenas ao tempo, mas ao esquecimento. Hans Wilsdorf não herdou um império, construiu-o com dúvidas, rejeição e persistência. E por isso, sua jornada é uma das maiores escolas de estratégia, branding e visão de longo prazo da história empresarial moderna. A seguir,
Os 5 princípios. Perpetual. Lições eternas que todo empreendedor pode aplicar agora. 1. Transforme fraquezas em diferencial. Lição de Wilsdorf. O relógio de pulso era visto como frágil, feminino, irrelevante. Mas foi justamente aí que Wilsdorf viu a oportunidade. Ele entendeu que o futuro não estava nos bolsos, estava no pulso. E ao resolver o problema da resistência, criou um novo padrão de desejo. Aplicação prática. Toda crítica pode ser uma pista. A fraqueza do seu produto hoje pode ser o diferencial de amanhã, se resolvida com inteligência. Tesla, GoPro e Patagônia fizeram o mesmo. Transformaram o "isso nunca vai dar certo" em modelo de negócio inovador. O impossível é só o que ainda não foi testado. Hans Wilsdorf. 2. Foque na excelência antes do status. Lição de Wilsdorf. Antes de se tornar um item de luxo, a Rolex foi símbolo de precisão. Wilsdorf não vendia aparência, vendia confiança, e foi essa obsessão técnica que, com o tempo, gerou prestígio. Aplicação prática. Não inicie pelo marketing, comece pelo produto. O cliente moderno reconhece performance real e recompensa marcas que entregam mais do que prometem. Apple, Dyson, Tesla, marcas desejadas porque funcionam impecavelmente. A confiança não se compra, se conquista 1 segundo de cada vez. Hans Wilsdorf. 3. Use heróis reais como embaixadores da marca. Lição de Wilsdorf. Mercedes Gleitz não era celebridade, era corajosa. Wilsdorf viu nela a metáfora perfeita: persistência, resiliência e verdade. E ao colocá-la com um Oyster no Canal da Mancha, criou um dos maiores cases de marketing da história. Aplicação prática. Escolha pessoas reais. Histórias autênticas criam mais confiança do que qualquer campanha polida. GoPro fez isso com seus usuários. Patagônia com ativistas reais. Você pode fazer com seus próprios clientes. Não vendemos relógios, vendemos conquistas. Hans Wilsdorf. 4. Inove com propósito e com constância. Lição de Wilsdorf. Do Submarine ao Oyster Perpetual, cada inovação da Rolex foi uma resposta clara a um desafio real. Nada foi feito para parecer novo. Tudo foi feito para funcionar melhor. Aplicação prática. Não inove para surpreender. Inove para resolver. Crie uma cultura de evolução contínua, não de reinvenção oportunista. Apple, Toyota e Natura seguem esse mesmo padrão. Pequenos ajustes com grande impacto. A pressa cria modismos. A paciência cria marcos. Filosofia perpetual. 5. Pense em legado, não só em lucro. Lição de Wilsdorf. Ao entregar a Rolex à Fundação Hans Wilsdorf, ele blindou a marca contra o mercado e seus humores. Fez da empresa um agente de longo prazo, livre de acionistas, fiel a um propósito. Aplicação prática. Construa estruturas que durem mais que você. Escolha valores que resistam ao tempo e decisões que sirvam ao futuro. Patagônia fez o mesmo. Tesla prioriza reinvestimento e impacto. O verdadeiro sucesso é permanecer relevante quando o fundador já virou história. O mapa. Perpetual para empreendedores. Pilar Rolex. Aprendizado central. Aplicação moderna. Fraqueza como vantagem. O desprezo vira oportunidade. Resolva o que o mercado evita. Excelência antes do luxo. O desempenho gera desejo. Entregue valor técnico. O status virá. Heróis reais. A prova social convence mais. Use clientes reais como validação. Inovação com propósito. Melhorar é mais poderoso que mudar. Evolua com coerência e visão de longo prazo. Legado sobre lucro. A visão vence o trimestre. Estruture o negócio para durar e servir. Reflexão final. Hans Wilsdorf não criou apenas um relógio que marca o tempo. Criou um modelo de como se constrói um legado. Transformou dor em propósito. Produto em símbolo. Negócio em missão. A Rolex é o lembrete de que o verdadeiro sucesso não acelera. Ele se consolida.
Perpetual não é sobre nunca parar, é sobre nunca deixar de melhorar. E talvez seja esse o relógio que todo empreendedor precisa carregar. A coragem de fazer algo que o tempo não consiga apagar. O tempo como herança. Hans Wilsdorf era apenas um órfão de 12 anos quando perdeu tudo, menos o tempo. E foi justamente nele que encontrou o seu maior aliado. Sem sobrenome influente. Sem fortuna herdada. Sem apoio do mercado. Ainda assim, ele construiu a Rolex. Não como símbolo de luxo, mas como um monumento à perseverança, à visão e à fé em algo maior que o lucro. Transformou desprezo em oportunidade, limitação em inovação, dor em disciplina. Enquanto o mundo o via como um excêntrico sonhador, ele via em cada segundo uma chance de criar algo que nem o tempo poderia apagar. O pulso que venceu o bolso. O relógio de pulso era ridicularizado, mas se tornou o novo padrão da humanidade. Wilsdorf, desacreditado, tornou-se o arquiteto de uma marca que não pertence a uma família, nem a um fundo de investimentos, mas a uma fundação, a uma ideia, a um legado. Um império construído segundo a medida do tempo e da coragem. Agora a pergunta é: o que você faria com uma ideia que ninguém leva a sério? Aceitaria o riso? Cederia ao medo? Ou transformaria tudo isso no combustível para construir o impossível? O tempo recompensa a constância. Wilsdorf nos ensinou que o sucesso verdadeiro não é apressado, barulhento ou instável. Ele é perpetual. É o resultado de uma visão sustentada ao longo dos anos, porque está ancorada em um propósito que atravessa gerações. Ajuste seu próprio relógio. Todo empreendedor que segue em frente, mesmo quando ninguém acredita, está, sem saber, sintonizado no mesmo compasso que moveu o fundador da Rolex. Pense no seu negócio como algo maior do que o momento. Construa como quem quer deixar uma marca que o tempo admire, e não apenas o mercado. Porque lucro paga contas, mas legado paga gerações. Se histórias como essa te inspiram, histórias de pessoas que começaram do zero e ergueram impérios com ideias, coragem e propósito, siga o canal Do Nada ao Império. Aqui, cada narrativa traz uma faísca de inspiração e uma lição prática para quem está construindo o seu próprio caminho. Porque o tempo passa, mas as ideias que mudam o mundo permanecem.